quê? A leitura bíblica. A leitura bíblica já vem, a leitura bíblica, aí já vem a oração, né? Que é a oração dos enfermos, que é a oração ali, aqueles ali que são pedidos ali, né? Então, aqueles pedidos de oração. E aí, amados, assim, ó, já a pessoa que leu a palavra, né? Leu a palavra, né? Vocês já vão, né? Para o quê? Para os hinos avulsos, que é os hinos das águas. Então, amados, assim, ó, a dirigente, chegando junto, por exemplo, no domingo que vem, digamos, acho que sou eu que estou dirigindo, né? Então, eu já vou procurar, eu já vou falar com alguém que vai ler uma palavra introdutória, eu já vou falar com alguém que já vai cantar os hinos da harpa, né? Aí a banda já sabe qual é a parte dela, né? E aí a gente vai estar. Amados, aí eu tô, depois do canto do hino da harpa, a gente já vem logo com a apresentação, a gente já vem com o pastor, ó. A pessoa que está na portaria, né, já entrega para o pastor o nome das pessoas que estão visitando. Para ele já depois do hino da harpa, ele já se levantar, né? E ele já vai a fazer a apresentação. Sabe por quê, amados? Porque isso aí a gente não perde tempo. E aí a gente consegue administrar bem o culto, a gente consegue fazer bem o culto, né? E aí você também vai dar bastante tempo para o pregador também, né? Por quê, amados? Olha ali, ó. Aí depois da apresentação, né? Depois da arte já vem a apresentação dos visitantes. E nesse meio, amados, aí não tem, tá? Mas eu quero que vocês coloquem aí, peguem uma canetinha e coloquem aí assim, ó. Entre a apresentação dos visitantes, nós colocamos a oferta e dízimo. Tá? Para vocês saberem, ali vai ter oferta e dízimo. Tá? Aí você já colocam ali, tá bom? Aí seria o 5.1, tá bom? Assim, ó. Porque como aqui nessa relação não tem oferta e dízimo, né? Então, a gente coloca. Então, vocês já sabem que logo depois da apresentação, já vamos fazer a arrecadação das ofertas e dízimos, tá bom? E aí, amados, vem os hinos avulsos. Qual é que são os hinos avulsos? São aqueles hinos, ou chamar alguém para cantar a glória a Deus, né? E já vamos passar para a banda, né? Ou se tem um hino, se tiver muita gente, né? Tem um hino ou dois hinos, né? Então ali vai ser, né? E depois desses dois hinos ali, né? Já vamos passar para o quê? Para a mensagem central. Mas aí, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Essas são as partes, amados, que nós, que somos ministrantes, né, do culto, a gente faz. Mas o culto, por exemplo, eu sei que eu estou nesse lado. O meu culto para Deus já começa lá em casa, né? Que está aqui na página 10, está falando, né? Ó, está falando sobre preparação pessoal para os cultos. Né? Então, ó. Prepare-se pessoalmente para o culto. Vá para o culto com oração e reverência. Seja rápido em suas reações durante o culto. Então, amados, assim, ó, cada um de nós temos que ter isso. Antes de nós sairmos de casa, nós já vamos ter que nos preparar. Hoje eu estou dirigindo o culto, então eu já vou começar a pedir para Deus me dê graça. Né? Me encha da tua presença. Por que, amados, a gente precisa pedir que encha a tua presença? Sabe por quê? Porque quando você estiver aqui administrando o culto, você vai ter que soltar a igreja, né, como disse a última vez o pastor, né, com aquela sabedoria assim, ó, que a igreja esteja levantada, que a igreja esteja com o Espírito Santo, que a igreja esteja, sabe, né, transbordando para receber alguma coisa. Agora, se nós pegarmos, dirigirmos o culto, né, nós chegamos, vamos dirigir o culto, a direção do culto é só olhar para lá, chamar o fulano, o ciclano e não sei o que, sentar e está aqui no culto, chama o pregador e entrega para ele. Amado, você vai estar entregando um culto frio. Né? E nós temos que ter aquela coisa, amado, de nós começarmos, né? De nós falarmos para o povo, não, agora nós vamos escutar o que é a mensagem, a palavra central. A melhor parte do culto é a mensagem. Aonde vai ter, olha aqui, agora nós vamos ouvir a mensagem, né? A pessoa orou pela mensagem, né? Mas antes de você chamar aquela pessoa que vai orar pelo pregador, você já, né? Por isso que eu digo, você tenha um tempinho para você colocar a igreja, né, com o Espírito Santo. Ó, amado, né? Agora nós vamos nos preparar para receber a mensagem. Né? Você que está aqui hoje, talvez você chegou aqui
aqui angustiado, talvez você chegou aqui desse jeito, talvez você passou, talvez aconteceu alguma coisa, talvez você esteja triste, talvez você chegou aqui transbordante, então, né, vamos dar glória a Deus, aleluia. Sabe o que? Mas nós precisamos levantar, nós não podemos deixar ao cuidado do pregador, né, porque ele vai chegar e dizer, meu Deus do céu, a igreja morre, dormindo. Não, mas nós temos que fazer a igreja ficar em pé e conseguir se concentrar naquilo que o pastor, ficar com vontade de ouvir aquilo que o ministro, que aquela pessoa que vai estar pregando, ele fique com vontade de ouvir. Mas então vai ter uma coisa boa para mim aí. Eu cheguei desse jeito aqui, mas Deus vai falar comigo. E fazer com que a pessoa procure se encontrar com o Senhor, ter um encontro com o Senhor. Então, tudo isso é aquele que está dirigindo o culto. Esse que está dirigindo o culto que tem que fazer as pessoas se encontrar com Jesus, procurar Jesus, para que quando chegar o pregador, ele já está, pelo menos, eu não vou dizer 100%, mas pelo menos uns 60% da igreja, que a igreja esteja na família, avivada, aquele sentimento de buscar realmente a palavra do Senhor. Amém, amados? Amém. E aí, depois vai vir, o apelo, geralmente, quando o pregador termina de pregar, ele chama o pessoal para oração, ou a gente passa para o pastor, chamar. E aí depois vai ser os anúncios, encerramento com oração e a bênção apostólica. Amém, mas isso aqui é bom vocês guardarem, porque assim, uma hora dessa vocês vão dirigir o culto, o pessoal que já está acostumado, já dirigiu o culto, já sabe, Mas quem nunca dirigiu e um dia for chamado para dirigir o culto, já sabe. Eu tenho isso naquela apostila lá, então já pode fazer uma cópia. Nas quartas-feiras, como é que dirige o culto quarta-feira? Se for culto, se não for culto de estudo, se for culto, assim, o que vai acontecer? Então vai ter o quê? Vai ter um cântico, vai ter uma oração, aí já vai ter um louvor, aí já vai ter a leitura, Nas quartas-feiras, amados, o pastor Carlos tirou as leituras introdutórias. Por quê? Porque geralmente quem for pregar nas quarta-feiras, ela vai trazer uma palavra de estudo. Então não tem necessidade de nós ler 2 vezes a palavra. Então o que a gente vai fazer? Então nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer um louvor, Aí se tiver algum recado para dar, já vai dar as boas-vindas para aqueles que estão, se tiver algum visitante, E já vamos cantar um hino e já vamos passar para a palavra. Mas nos domingos nós temos toda esta liturgia que nós passamos. Amém? Nas quarta-feiras daí é um hino dará com um hino especial ou só um hino dará, um hino especial que já passa a palavra. Tá bom? Aí agora, mas hoje nós ficamos naquele semana passada, Nós ficamos aqui no capítulo, na página 12, onde nós vamos abre uma Bíblia lá no capítulo 14, 1 Coríntios 14. Onde nós vamos estudar mais esta parte aqui sobre profecia. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler hoje, sobre, sabe, mais que assim, nos cultos, tem a parte, quando tem a oração, quando vem o apelo, eu já vou fazer para vocês, eu vou dar para vocês saberem assim, quando vem o apelo, não vem domingo, a gente convida o pessoal para frente, o pessoal vem para frente, o pessoal que está ministrando a música, continua ministrando, e aqueles que são dignados a orar, e os irmãos, aqueles que estão assim, procurem também ficar, às vezes, atrás da pessoa, que vai ser orada, porque ela poderá cair no chão, Então é muito bom. E assim, amados, assim, geralmente, amados, quando a gente está orando, geralmente a gente já vira a câmera lá para o lado do louvor, para não dar para a pessoa, para causar, o constrangimento da pessoa cair no chão, alguma coisa, a pessoa ficar constrangida. Outra coisa mais, eu ia falar para vocês assim, vocês viram que no livro viu aquela manifestação do mas assim, vocês viram que automaticamente quando o pastor Ricardo chegou, eu tirei a dúvida.
né, o homem tem força, a mulher não tem, né? Tanta força quanto tem o homem. E a mulher, quando ela cai muitas vezes, ela cai, a primeira coisa que se manifesta muitas vezes é a pombagira. E a pombagira, na mão dela, se alimenta de quê? De alguém agarrar ela, homens. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Quando cair uma mulher, a gente se dá, né, para vir somente em pé, para o homem, deixar os homens lá. Outra coisa mais, assim, a oração no expulsar do demônio é um tem autoridade, tá? E os outros oram por aquele que está orando. Está repreendendo. Digamos, né? Caiu alguém, o pastor veio orar, nós vamos orar pelo pastor. Uma coisa, né? A gente vai orar pelaquela pessoa que for orar. Se a carne pode ser a irmã Silvana, qualquer um que colocar uma botar a mão, mas os outros já olham e pessoa. Para não dar. Sabe por quê? Porque, sabe, tem aquelas brincadeiras boas, né? Aí eu devo perguntar, mas para quem é que eu vou ouvir? não, mas não é. Deixa eu. Assim, ó, até no caso, irmãos, é que se um grita, tá amarrado. Vamos dar um exemplo, né? Um grita, queima ele, Jesus. Aí o outro, tá amarrado. Quer dizer, e a pessoa sai. Aí nem o demônio sabe o que vai fazer, né? Um está queimando, o outro está amarrando e o outro está mandando ele sair. Né? Então, até para ver a ordem do culto, então, vamos ver se for uma Carla, uma Silvana ou a Ulita, né? Claro, não precisa fazer gritando, né? Mas eu dou, ó, Senhor, essa é uma autoridade, essa é uma pessoa da autoridade, Senhor, né? Autoridade para ela, tá? A autoridade ela está sobre nós, né? Naquele momento, né? Se o pastor tiver, né? Ou sobre aquele que estiver pregando. Tá? Você está o Iago pregando aqui, na hora a autoridade está nele. A hora que tu assumir o culto, a autoridade está em ti, né? Que aquele é que Deus está usando. Então, né? Se ele vê que cair, se ele quiser ir lá repreender, ele pode lá repreender. Entendeu? Ele pode pedir, ó, irmã Carla, né? Coloca a mão aí. E ele aqui e foi do norte. Sai. Tá? Então é só para conhecimento, irmãos, né? E para a gente. Porque essa é a hora que dá um alarido. E aí quando grita, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? E aí dá aquela confusão dentro da igreja e ninguém sabe o que vai fazer. Uns correm para a rua, outros, né? Entendeu? E o demônio está dando festa, né? Então, quanto mais rápido a gente se organizar e no nosso caso aqui, claro, não seria bom, né? Às vezes, se for o caso, vê que a coisa está meio tira aquela pessoa daqui. Pode levar ele para o fundo ali, né? Nós vamos orar. Entendeu? Que até para que o culto continue normal, entendeu? Não vamos estar orando aqui por uma pessoa endemoniada. O coitado do pregador não vai conseguir pregar, né? Então, se vê que a coisa ela não ordenou rapidamente, pegue a pessoa, né? Se for mulher, 2, 3 mulheres, leve ela para lá, leva ela ali para o fundo ali, né? Ali na cozinha ali, e olha para a pessoa. Uma hora vai ter que sair. Tá? Só para. É só para a gente ficar nessa regra, saber o que fazer. Para fazer, né? Para ver o que precisa fazer, porque senão não tinha que dar uma confusão, né? Dá aquela dificuldade, né? Para a pessoa não sabe. Mas então, página 12, né? Nós vamos falar hoje sobre a profecia dentro da igreja, dentro dos cultos, tá bom? A Bíblia é bastante clara quanto aos dons de elocução. 3 dos dons mencionados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 11, estão relacionados com a palavra falada. A profecia é um deles, que ocupa o primeiro lugar,
E ela tem sido definida como falar na própria língua, sobre a inteira unção do Espírito Santo. Amados, a profecia e o falar em línguas, tá? Ela é assim, ó, aquele que se levanta em profecia e fala em línguas, tá? Mas não quer dizer que aquele que é batizado em línguas, ele esteja falando alguma profecia. Porque tem aquele momento que você está falando em línguas e você está edificando a si mesmo. Você está falando com Deus, né? Com uma língua estranha. Mas aquele que se levanta em profecia, ele vai se levantar e ele vai falar. E assim, ó, parece que é instantâneo. Parece que a igreja toda se cala. Quando uma pessoa se levanta e começa a falar em línguas, é uma coisa incrível. Parece que assim, ó, que dá não sei, parece que é um temor em todo mundo, assim, né? Porque você sente Deus. Aí a pessoa que estiver falando em línguas, né? Se ela for uma profecia, ela vai ter que falar e ela vai ter que interpretar. Às vezes é o caso, amados, de pessoas, eu já vi, pessoas falarem, uma pessoa falar em línguas e outra pessoa interpretar aquele recado, né? Que tem de Deus para a igreja. Mas não quer dizer que toda vez que você se levantar e falar em línguas é uma profecia. Amém, amados? Vocês entenderam? Tá? E aí vai dizer assim, ó, uma pregação inspirada pode ter um elemento profético. Contudo, profecia é inteiramente diferente da pregação ordinária. A profecia é a voz através da qual falam a sabedoria e a fé. É a voz do Espírito Santo. A profecia, amados, é algo que o Senhor quer comunicar com a igreja. Quando o Senhor quer falar com a igreja, ele vem. E, amados, a gente vai ver uma coisa assim, ó, mais ali para baixo. Profecia e predição. Eu até coloquei ali, ó, predição. São profecias e revelações inspiradas por Deus que antecipam, né, eventos futuros. Tá? Predição e profecia. Ó, nem sempre a profecia se constitui uma predição. Muitos ministros do Evangelho, nas ocasiões que estão pregando, subitamente são tomados pelo Espírito Santo e proferem verdades sobre assuntos que não figuravam em seus esboços e nem intentavam falar. Porém, não são predições que têm cumprimentos, porquanto nem sempre a profecia do Novo Testamento é predição. Não obstante, a profecia, em muitos casos, tem função preditiva, né? Então, muitas vezes, amados, a profecia dentro da igreja, desde que se levanta, né? É assim, ó, vamos dizer assim, o Juliano que estava pregando, né? Ele se levantou e profecia. Ele não falou para a igreja, ele chamou pessoas específicas e falou. Ele deu um recado que Deus falando para aquela pessoa. Mas tem momentos, talvez, de pessoas que vão se levantar em profecia e vão começar a falar em línguas e vão dar um recado para a igreja toda, em geral. Né? E às vezes, amado, até no assunto que a pessoa está pregando, às vezes a pessoa poderá se levantar, né? Podia se levantar porque a pessoa está pregando e não está sentada, não. Mas a pessoa ali ser tomada pelo Espírito Santo e a pessoa ser tomada naquele assunto que está pregando e falar em línguas e trazer algo para a igreja ou trazer algo para alguém também dentro da igreja. Amém? Amém. Ó, então vai dizer, ó, propósito do dom de profecia. Qual o verdadeiro propósito do dom de profecia? O apóstolo Paulo considerava como a primazia dentre os dons de locução. 1 Coríntios 14 e o versículo 1. Primeira Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A profecia dentro da igreja, né, amados? O dom da profecia dentro da igreja é um momento assim, ó, e é um momento especial. Porque às vezes a igreja vem sofrendo, às vezes a igreja vem sofrendo ataques, né? Às vezes, e a profecia ela faz com que as pessoas
realmente entendam que Deus está naquele lugar. Porque muitas vezes a profecia, mas ela não é para o infiel, mas é para o infiel ver que naquele lugar onde ela está, o Senhor está. Vocês entenderam? A profecia geralmente é para o fiel, porque o Senhor vai falar com aquele que está dentro da igreja, com aquele que já faz parte da igreja, com aquele que está ali, com aquele que está passando por um problema, com aquele que está passando por uma tribulação, por aquele que está orando, por aquele que está buscando. Mas muitas vezes a profecia dentro da igreja, ela vai fazer despertar o coração da pessoa infiel a buscar também, porque ela vai dizer assim, não, mas aqui nesse lugar Deus está falando. Então eu quero que Deus fale comigo também. Então eu vou buscar esse Deus que essa pessoa está está sendo colocado para ela. Então, amado, assim, a profecia, ela é tão importante dentro da igreja, que eu sempre digo assim, mas muitas vezes, tem pessoas que às vezes têm para falar e às vezes as pessoas se calam. E amado, quando a pessoa tem profeta, que tem algo para falar, fale para a igreja. Se é para falar para a igreja, fale. Porque às vezes você poderá evitar uma grande catástrofe, você poderá evitar uma grande, sabe assim, algo grande na vida daquela pessoa, ou aquela pessoa muitas vezes entra dentro da igreja com aquela intenção, né, de fazer alguma coisa, e às vezes passou o culto inteiro e você está lá. Às vezes o Senhor está falando assim, vai lá e fala isso. E aí você fica, não vou ficar lá, não conheço, porque eu não sei, porque eu isso, porque aquilo outro, né? E às vezes a pessoa entrou dentro da igreja, ela esperando que Deus falasse com ela, né? Então, amado, uma coisa que eu digo para você, se você precisa ter no teu coração, que você orou, que você colocou, o Senhor está falando contigo para falar, fala. Não deixa a pessoa sair daqui, não deixa a pessoa virar as costas e ir embora sem uma palavra. Fica aquilo que o Senhor colocou no teu coração, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando que o ser humano ele fica muito pensando assim, mas será que isso não é de mim? Ah, será que isso não é? Fala para a pessoa. Porque a pessoa precisa saber. A pessoa precisa conhecer o Deus que você serve, né? Às vezes tem uma coisa assim, que talvez você vai achar assim, mas isso aí é uma coisa boa. Mas aquela pessoa que veio, que entrou, mas talvez ela orou. Ela orou e pediu uma confirmação. E muitas vezes a pessoa vai embora sem a confirmação, porque simplesmente o Senhor mandou você ou eu falar e eu vou me calar. Eu tenho só uma pergunta para fazer. Assim, o pastor falou que quando a gente está pregando é a autoridade maior, né? E a gente sabe que também tem falsas profecias, né? Quando uma pessoa levanta no meio da palavra, no meio da autoridade maior, que seria a palavra que está pregando, é considerável ou depende? Aí tem que ter o discernimento. Se aquilo ali que é importante, dois dom de profetizar e o dom de discernimento. Se é de Deus ou não. Aí provavelmente, se for uma pessoa idônea, alguém, né? Provavelmente dá aquele silêncio na igreja, todo mundo para. E até o pregador vai parar. Eu posso estar pregando, mas Deus pode levantar quem ele quer. Entendeu? Acontece. Às vezes Deus levanta no meio da igreja. E o cara está pregando ali, para, dá aquele silêncio assim, Deus levanta bem no meio da igreja. Deus não é. Não, Deus não é aquela coisa, não, aquela. Tem uma linha de padrão. Um padrão para agir, né? Entendeu? Deus pode, às vezes, entrar até alguém da rua e profetizar, se ele quiser. Então, mas Deus vai te dar um discernimento na hora. Porque se é de Deus ou não. a pessoa vai falar assim, vai ser o mesmo assunto que está sendo pregado. Vai ser aquela direção, sabe? O assunto dele que está sendo pregado. Lembra? Aí vejamos alguns propósitos da profecia. A edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 3b. É a parte B do versículo. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação
edificação, exortação e consolação. Então, consolação da igreja. São três, né? Edificação, exortação e consolação. Mas essa aqui está falando sobre a edificação da igreja. Como eu disse, né? Às vezes Deus vai levantar. Quando é para a edificação da igreja, a pessoa vai se levantar e falando em línguas e ela vai falar para todos da igreja. Né? O Senhor está mandando um recado para a igreja. Não é só para a Olita, não é só para a Jura, não é só para a Silvana, não. O Senhor está falando com toda a igreja. Amém? Aí vai, ó, a exortação. Alguém falou? Não. Exortar, né, do grego, que significa chamar para a terra. Traduzido também como encorajamento. Não significa repreender, como muitos assim pensam e utilizam este dom para maltratar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A repreensão ou reprovação deve geralmente partir do ministério da palavra de Deus. Amém, amados? Mas a gente não pode pegar assim, por incrível que pareça, né? Como disse, né? Os falsos profetas. E ele vem, pega uma profecia e começa a bater e a bater. Porque Deus, até Deus tem como, quando ele levava o povo para o cativeiro, ele levava, mas ao mesmo tempo que ele levava, ele dizia, tanto tempo vocês vão ficar lá. Mas vai ser um tempo que eu vou poder ouvir também vocês e vou trazer de volta. Né? Porque se tem pessoas, talvez quando começa a profetizar e começa a vai acontecer isso, mas não tem nada de coisa boa para acontecer com essa pessoa. Né? Então o Senhor poderá te repreender. Ele poderá, mas ele também vai dizer assim, se tu ouvir minha voz, né? Saiba que eu estou aqui, que nem o filho pródigo, né? É que nem aquele que está longe do Senhor e volta para o Senhor. O Senhor primeiro ele vai tratar as feridas daquela pessoa. Como é que ele vai tratar as feridas? Ele vai ter que falar com aquela pessoa sobre aquilo que ela fez. Tudo aquilo que ela deixou abrir, tudo aquilo que ela deixou exposta na sua vida, o Senhor vai ter que trabalhar. Né? Então, muitas vezes o pastor se levanta para falar alguma coisa, mas às vezes até a pessoa, mas agora eu estou falando do meu problema. Não, mas muitas vezes, às vezes a gente precisa entender como aquele negócio assim, cair a ficha, né? Para a gente ver que caminho que a gente está andando. A gente precisa entender que esse caminho que nós estamos andando não é o nosso caminho. Não é o caminho que o Senhor escolheu para nós andarmos. Aí então vai ter o quê? Vai ter a exortação. Mas o Senhor, na hora que ele disser assim, Olívio, tu não anda nesse caminho, tu anda fazendo isso tudo. Mas quando o Olívio entrar naquele caminho, ele diz, mas se tu andares diante de mim, saiba que eu vou fazer você, né? E aí vem a consolação. Né? É para corrigir. Sim. Aí, aqui no versículo 13, consolação da igreja, né? Que é o mesmo capítulo 14, né? Que é o 3b e o 3:1, né? E é o mesmo versículo, né? Que serve, que é a consolação, que é a exortação, que é, né? O Senhor, edificação. Mas quando o Senhor exorta, mas o Senhor sempre vai vir com consolo. Né? Porque quem bate, amado, e deixa de qualquer jeito é o diabo. Né? Mas quando é do Senhor, o Senhor sabe quando deve passar a vara. Né? Eu sempre digo isso. Eu sei quando o Senhor passa a vara em mim, mas eles também vêm com o consolo. Eu sei quando o Senhor diz comigo, ele vai para o fim da fila. Mas quando eu chegar lá no fim da fila, ele também vai me consolar. Amém? Aí vai ter o ensinar a igreja, né? Que é o 1 Coríntios 14 e o 31. Né? Como a profecia pode ensinar a igreja? 1 Coríntios 14, é o mesmo capítulo 14, versículo 31. Porque tudo podereis Mais alto. profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém. Porque todos poderiam profetizar uns depois dos outros. É isso também, né, Maria? Assim, é ordem e decência. Tudo tem uma ordem, né? Não é um começar falando
falando aqui, falando, já outros falando, não. A gente diz, né? Quando um se levanta e falar em línguas, fala, levanta a voz, né? Eu já vi. Tem oração. Eu já vi um caso assim, 3 profetizaram ao mesmo tempo. 2 falando em língua e um interpretando. Mas aí um fala, aí a pessoa interpreta e o outro fala, foi interpreta. Acontece isso. Ou às vezes 2, né? Um fala em língua e o outro interpreta. Mas já vi o caso de ter 3, é bonito isso aqui. Também. A profecia, mas ela vem para convencer os incrédulos. 1 Coríntios 14, 21 e o 25. Do 21 ao 25. Está escrito na lei, por gentes outras línguas e por outros lábios. Falarei a este povo e ainda assim me não ouviram do Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Você mesmo do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Amém. Lembra que eu falei antes para vocês, né? Sobre aquilo, né? Amados, por isso a importância da gente procurar, da gente ter esta comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se colocar em nossas vidas, né, na hora da oração. Por isso eu disse, nem todas as vezes que vocês estão falando em línguas é uma profecia, mas é um momento que você está conversando com Deus, e você está falando com o Senhor, através de uma língua. Talvez a pessoa, né, a Lívia esteja falando, a Silvana e a Camila, as 3 poderão estar falando com você, mas elas estão falando com Deus, né? E aí a pessoa que está do lado dela, que não sabe, vai chegar assim, mas aqui neste lugar aqui realmente existe algo diferenciado, porque o Espírito Santo aqui está sendo manifestado. Então, assim, a importância da igreja procurar o batismo com o Espírito Santo, assim, ter aquela intimidade com o Espírito Santo, se colocar diante do Espírito Santo, para que o Senhor venha revestir as nossas vidas com o Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Aí, ó, todos, amados, esse aqui, ó, todos podem ter o dom de profecia, tanto mulheres como crianças. Ele não está em 1 Coríntios 11:5. Eu até procurei, só que eu não consegui achar. Mas, né, tem essa parte, eu estava conversando com o cara, né? Por isso que eu disse, ó, todos podem ter o dom de profecia, tanto mulheres como crianças. Amado, o quanto é maravilhoso, eu já vi crianças serem visitadas pelo Espírito Santo. De crianças que, assim, ó, quando estão orando, aquela criança é tomada por algo tão grandioso, da criança, que a criança chora, a criança se derrama diante do Senhor. Né? Sim, são poucas crianças que acontecem isso, mas existe. Existe de crianças serem, né, visitadas, e crianças muitas vezes se levantarem por assim. Né? Então, mas lembrando, né, porque naquela época, talvez eles colocaram até essa observação aqui, mas porque tem assim, ó, tem igrejas, né, que a mulher não pode se levantar. Não pode se levantar. Né? Então, eu digo assim, mas aqui no lugar onde nós estamos, né, nós todos podemos estar, né, profetizando quando o Senhor tomar a tua vida, né? E ninguém ser uma vez. Né? Amém. Aí, ó, como saber se é de Deus? Que a profecia não entra em contradição com as escrituras sagradas. Amados, nunca uma profecia vai entrar em contradição daquilo que Deus fala.
daquilo que Deus tem com a palavra. Uma palavra, né? Está contrária à Nunca palavra. vai entrar em contradição. Não é de Deus. Aquela profecia que entrar, ela não é de Deus. Amém? Amém. Que a profecia não venha tornar normas, usos e costumes, destoando daquilo que está previsto na doutrina apostólica. Amados, as pessoas que se levantam, como eu disse, né? Tem que ter cuidado para pegar a profecia para manipular. Ah, mas Deus está dizendo a partir de agora que é para todo mundo usar isso. Ah, Deus está dizendo para fazer isso. Não, mas a profecia de Deus, ela não usa dessa maneira. Ela vem nesses moldes, né? Ela vem para consolar, né? Edificar, exortar, né? E trazer a bênção. Passou disso, mas não é. Porque eu, sabe, querer vir para fazer manipulação na vida das pessoas, porque aí muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus, às vezes, né? Até para controlar a vida do cristão. Né? Porque existe aquele outro, não, mas não, isso não. Tá? Porque assim, o Senhor sempre diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor veio para nos libertar, não para trazer julgo sobre as nossas vidas. Amém? Que a profecia não fira os seus propósitos e nem procura resolver casos pendentes conhecidos dos profetas. Ali sobre o que todos podem ter o dom de profecia, ficaria em Joel 2,28 e Atos 2,17 O Joel, né? Joel 2,28 e Atos Derramarei 2,17. no Espírito, né? Sobre toda criatura. Criança. Joel 2,18 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão sonhos. Amém. Deus, né? A profecia, né? O dom do Espírito Santo, o Senhor pode derramar na vida de todos nós, desde as nossas crianças até, né, os adultos anciões. Então é por isso que a gente sempre diz, assim, de nós termos a reverência de nós ensinarmos os nossos filhos quando chegarmos na igreja. Quando nós chegamos na igreja, nós estamos chegando num lugar santo, num lugar onde o Senhor está aqui. Aonde você chegar e dizer, filho, nós estamos entrando na casa do Senhor. Hoje você vai estar tendo um encontro com o Senhor. Né? O Senhor poderá derramar sobre a tua vida. O Senhor poderá, né? Olha, a gente vê muitas vezes crianças, a gente vê jovens sendo usados de uma maneira maravilhosa. Mas nós tenhamos que entender, amados, assim, que toda criança que for para esse lado, ela vai ter um preço. Ela vai ter que se colocar diante de Deus. Ela vai ter que cumprir, né, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Tá, aqui nós tínhamos, a 3 nós já tínhamos, né, Viviane? Não, para não resolver casos pendentes conhecidos dos profetas. Misericórdia, Deus nos livre, né, amados? Às vezes as pessoas pegarem e dizem, não estou profetizando, mas eu quero resolver alguma coisa lá com a irmã Janaína, né? E aí eu vou colocar olha, irmã Janaína, Deus está mandando fazer isso, fazer aquilo outro, né? Mas sendo que eu tenho uma coisa pendente com ela, ou eu estou sabendo que ela tem uma coisa pendente com a Carla, né? E aí eu usando a profecia para me falar com ela e com a Carla. Né, mas isso não é de Deus. Porque se tiver alguma coisa, então tu chama as duas pessoas, nós vamos conversar com ela. Né? Nós vamos conversar, mas se tem alguma coisa, a gente vai conversar e vai orar. Isto é a presença de Deus. Verdade. Amém? A profecia revela oculto o que ninguém conhece e é para a edificação e consolação da igreja. Nós já tínhamos lido, né? 1 Coríntios 14 e 13. Né? Caso ela predizer acontecimentos futuros, precisa haver o cumprimento para ser verdade. Deuteronômio 18 e 22. Se alguém consegue achar esse ligeirinho, Deuteronômio 18 e 22. Para nós ver. Quando tal profeta falar, em nome do Senhor, e tal palavra ele não cumprir, nem suceder assim, está? Esta é a palavra que o Senhor não falou. Como
se levantam, né? Tem profetas que o Senhor levanta e diz, ó, tal dia, tal hora vai acontecer tal coisa, e acontece. Né? Mas se aquilo que não aconteceu, então, infelizmente, não é Deus. Ó, nem sempre esse tempo futuro é próximo. Ah, tem mais uma coisa. Nem sempre. Às vezes poderá você receber, né, uma profecia e às vezes não acontecerá. Passou uma semana, passou duas, passou um mês, não aconteceu. Aí, não era de Deus. Mas às vezes o Senhor está te preparando, porque Ele vai chegar. E Ele vai fazer parte. Então, muitas vezes, a gente, nosso coração, do ser humano é assim. O ser humano é assim. O ser humano recebe e já quer que seja na hora, né? É que nem fast food, né? A gente encomenda, rápido, vai chegar rápido. Só que Deus não é fast food. Ele está te preparando para um caminho que você vai caminhar. Talvez você vai passar por uma situação que você vai precisar daquela palavra que foi falada naquele dia para ti. Talvez você nem vai se lembrar, né? E às vezes vai acontecer. Então, amada, são muitas coisas, né? Eu vi uma aula assim, ó. Não foi uma profecia, mas foi. E geralmente, às vezes, acontece às vezes em sonho. Né? Eu estava quase, assim, ó, faltando, acho que quase um mês de me casar. E eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava na escola. Eu tenho uma escola, eu estudava nessa escola, na frente da igreja que eu casei. Eu estava parada na frente dessa eu nem era crente naquela época, sabe? Eu estava parada, né, na frente daquela escola, e chegou algumas mulheres, e elas chegaram, elas me pegaram bem assim, ó. Uma pegou do lado e falou assim, ó. Cuida, no dia 19 de dezembro. Aí, amado, aquilo ali pra mim, sabe, ficou assim, eu não vou casar no dia 19, eu casei dia 10 de junho, né? Eu disse, para chegar até dezembro nem quase. Amado, se passaram assim 5 anos. Dia 19 de dezembro passou para então, amado, assim, ó. Né? E aí eu fui me lembrar do sonho daquelas duas mulheres que chegaram duas mulheres estavam brancas, chegaram duas. Então, amado, assim, às vezes acontece uma coisa, amado, assim, ó. Vai acontecer, imagina, 5 anos depois. Né? O irmão Gil tinha 1 ano. 5 anos depois. Quase para 6 anos. E foram aquilo ali que eu recebi. Então, mas às vezes, né? Às vezes acontece isso. Nem sempre esse tempo futuro é próximo. E mesmo que essa profecia se deva cumprir-se, se cumpra, deve-se tomar o cuidado de não ser manipulado pelo mensageiro. Deuteronômio 13, do versículo 1 ao versículo 3. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 3. Deuteronômio 13. Todo profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, ele te der um sinal ou prodígio, e suceder por tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então eu digo assim, amados, a profecia, amados, na igreja, ela é Deus, ela é educação, ela é edificação, né? E ela serve para nos levar para os nossos caminhos. Fora disso, amados, é somente aquilo. Porque Deus, Ele nunca vai deixar você entrar dentro da casa dele com fome e sair com fome. Ele sempre vai levantar. Porque a profecia, às vezes, não é uma palavra, irmão, isso. Uma profecia poderá ser através de uma palavra. Uma pessoa poderá pregar a palavra, o irmão Iago sair daqui cheio de esperança, cheio da graça do Senhor. O Senhor falar com ele através daquela palavra. Amém? Amados, nós vamos terminar este estudo, porque ainda é minha
oportunidade de preço que ele vai dar para o seu pastor, amém? O sermão no culto. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? O sermão ocupa um lugar de vital destaque entre as partes de um culto, principalmente se ele for público. Falar com o sermão bem feito e inspirado se constitui uma bênção. Porém, se não houver boa transmissão, poderá não atingir o objetivo atingido. Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Amados, quando nós somos escalados para pregar, a gente já faz, a parte da gente orar, nós colocar diante de Deus, a gente pedir para Deus. Eu sempre digo assim, é uma coisa que eu sempre faço. Eu peço para Deus, o que é que você quer que eu fale para a igreja? E às vezes eu levo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a escala já está ali, eu já começo a orar. Então, olha assim, todos aqueles que ministram, todos aqueles que têm vontade de ministrar, né? Por isso que eu sempre digo assim, amadas, a semana que vem vai ser o capítulo 11. A irmã Silvana até já vai estar ministrando lá. Mas eu já digo isso, amadas, para que todas leiam o capítulo 11 de Provérbios e para saber, esse versículo aqui falou comigo, então eu vou falar para a igreja, eu vou falar lá para as irmãs, que aquele versículo falou comigo. É uma maneira que vocês também estão pregando e que você está falando. Amém? Você poderá ler lá quem achou, Lucas 4, versículo 16 ao 21, se alguém achou aí. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga do Templo para ler, e foi pregando o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, retornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A palavra do Senhor se cumpre, né? E Deus é Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a atenção de vocês nessas 2 quartas-feiras que eu ministrei. Agora vocês vão voltar para você. Foi 3, né? Foi 3, não. Não, 2 anos. Mas eu ainda estava meio perdida. Se a irmã quiser, eu posso fazer uma votação. Na apostila? Aí agora na próxima, a gente vai no capítulo 3. Então, né, irmãos, veja que a gente pensa que essa matéria da liturgia, né, seria a matéria da liturgia, seria uma coisa assim, vai ser uma palavra, como é que a gente diz, que não tem muito interesse, mas na realidade precisa ter uma atenção, né? Precisa você aprender a fazer a liturgia do culto, né? Então, o ensinamento da igreja, como a igreja se portar, como o pregador se portar, né? Depois tem outras matérias que poderão ser ministradas também, que é a exegese, a hermenêutica e a homilética, né? Fazem parte da teologia, né? Também entra nessa parte aqui de liturgia, né? Que é importante a gente saber. Eu creio que o meu trabalho aqui é levantar obreiros, né? Formar obreiros, preparar, né? Um dia, Deus sabe, né? O que vai fazer com cada um, né? Ou que você possa
formar outras pessoas, né? Ensinar aquilo que foi ensinado, possa passar para outras pessoas. Né? Porque é importante você chegar numa igreja e você for oportunidade de você falar, mas essa pessoa tem conhecimento. Né? Chegar lá tudo atrapalhado, né? É dada uma oportunidade de dirigir o culto, você se atrapalha todo. Deus fala, cara, não tem conhecimento. E já teve caso de chegar evangelista, a gente ouvir falar, a gente ficar apavorado. Né? Eu não esqueci de falar um negócio ali na palavra do Vitória. Eu até me lembrei do que eu esqueci. A palavra do Vitória é a Nath, quando foi chamada para falar uma palavra do Vitória, a gente só lê a palavra. Se o dirigente mandar orar, a gente ora. Mas a palavra do Vitória é só ler, não falar mais nada. Só ler a palavra, se precisar orar. Agora, se alguém chamar e dizer assim, ó, irmã, fulana, né? Sobe aqui e traga uma palavra. Traga uma palavra. É uma palavra. Saudação. Aí sim. Saudação. Aí, eu vou te dar 3 minutos para falar uma saudação. Saudação é 5 minutos. Aí sim você pode ler, pode também falar um pouquinho. 5 minutos só. Saudação, né? Não tem que trazer uma saudação. Tem uma palavra. Se disser, ó, irmão, traga uma palavra para nós. E você sabe que você não é o pregador do culto, aí é no máximo 10. No máximo, no mínimo 10, no máximo 15 minutos. Você tem que pregar de volta. O Bruno vai trazer uma palavra para nós. Isso acontece muitas vezes quando você chega numa igreja. O Iago chega lá na igreja do pai dele, mas já tem um escalado para pregar lá, vamos dizer, naquele dia, né? Aí ele vai dizer, olha, traz uma palavra para nós. Ele vai pregar, ele vai fazer um breve sermão ali, uns 10, no máximo 15 minutos, e vai pregar a palavra de volta. Porque ele não é o pregador, ele não vai ficar 40 minutos pregando. E o pregador escalar, o pregador escalar, olhando lá, o que vai sobrar para mim? Não vai sobrar nada. Então ele sabe, então quando convidar vocês, né? Se for saudação, é 5 minutos, vai dar uma saudação. Né? For uma palavra de introdução, né? A ler uma palavra ali, introdução, tema, né? Você, ali você só lê a palavra e entrega de volta. Ó. Domingo, nosso culto de ceia. Domingo, nosso culto de ceia, às 18 horas. Tá? Mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa aí? Não. Só. Solamente. Já. Os francos, né? Os francos, continua a cruzada dos francos. Até o dia 25, irmão. Vamos estar preparando o nosso culto campeiro também, estamos correndo atrás aí também. Dia 24, né? Dia 25. No frango, né? Que falou? Não, culto do campeiro é o dia 31 de maio. É o último domingo. Eu pensei que dia 20. Eu pensei que o dia 24 é o último. Não, é 31. 31 de maio, nosso culto do evangelismo. Vamos fazer o culto campeiro. Quem quiser vir tragar a rigor, pode vir. As irmãs podem ir para frente, né? Quem tem. Vai ser mesmo. Vamos trazer uma gauchada aí. Homenagem. Então, vamos trazer a nossa porção de carne. Né? Costela gorda. Não vi nem o glória. E o botijão de coca. Vai ter bênção. Vamos ver se eu vou um pregador bom também, abençoado. Tem bênção. Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos, Pai, da Tua palavra. Venha nos abençoar, venha nos dar, fazer
ministradores e pregadores da tua palavra por excelência. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor levante o teu rosto